Estamos de volta com o debate da SIC TV. E antes de conhecer as regras desse bloco, eu lembro que você, telespectador, também pode participar do nosso debate questionando os candidatos. Entre agora mesmo na nossa página no Facebook, facebook.com/canal SIC TV, e no último bloco sua pergunta pode ser uma das selecionadas pela nossa produção. Antes de chamarmos as regras desse debate, eu tenho alguns pedidos de direito de resposta e eu gostaria já de eliminar esses pedidos que foram concedidos. O primeiro direito de resposta é concedido ao candidato Wildon, concedido em relação à citação da empresa da qual ele seria sócio. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Meus amigos, esta empresa foi constituída há vários anos com o objetivo de implantar um programa de educação à distância para o sistema prisional. E era uma empresa cujo pretensão era que fosse de âmbito nacional e, por isso, a sede na cidade do Rio de Janeiro. Na época, entraram como sócios investidores 2 médicos amigos meus e a Valdelise Martins Ferreira, a Val Ferreira, esposa do ex-senador. A empresa nunca funcionou e permaneceu inativa. E o candidato, que habitualmente falta com a verdade, montou uma fotografia e divulgou nas redes sociais, falando de um suposto jantar no Rio de Janeiro. Esse jantar ocorreu há 2 meses num restaurante Bacará, aqui em Porto Velho. Segundo direito de resposta ao candidato Léo, com relação a ele afirmar a afirmação de que ele não é advogado e sim bacharel. Candidato, ele imputa a mim a responsabilidade dos seus atos. Não tenho nada a ver com seus atos. Você tem que explicar à população, candidato, para deixar isso bem claro. Outra coisa, eu nunca saí por aí dizendo que sou advogado, respeito toda a OAB, sempre tive boa relação, apresentamos projetos em comum, como noções básicas de direito e cidadania nas escolas do município, na condição de vereador, e também não é demérito nenhum optar em percorrer o trilho da administração pública. E como eu sempre digo, dizer que não precisa de político e ao mesmo tempo procurá-los de hora em hora, isso não é do meu feitio não, candidato. Eu digo a todo mundo que eu nasci político graças a Deus e nunca fiz nada que desabonasse minha conduta. Política é a arte de se relacionar, é entregar o limão para o vizinho, no dia seguinte ganhar 1 quilo de açúcar para você fazer um bolo. É a arte de se relacionar. E qual o problema de fazer isso? Sou político com muito orgulho, não sou advogado e respeito a todos eles. É por isso que simplesmente falar que falseia a verdade é um discurso muito raso de quem não conhece Porto Velho e não tem coragem de enfrentar os problemas de frente. O terceiro direito de resposta foi concedido também ao candidato Léo em relação ao processo em que ele é acusado de compra de votos. 1 minuto. Candidato, sou eu que falto com a verdade? Não fui eu que menti, tanto é que o direito de resposta me foi concedido. Não foi compra de votos, candidato. Fui absolvido por 6-0. E esse é o papel do Ministério Público. Quisera eu que todos os promotores fizessem o mesmo quando tivessem a oportunidade de ir lá acusar, propor ação civil pública, ser eficiente, dinâmico e não simplesmente fazer... Deixa para lá, outros diálogos, né? A gente sabe quem é quem quando a gente conhece cada um. Não foi compra de votos, absolvido, está em instância superior e também, da mesma maneira, seria absolvido porque não tem provas materiais e nada que corrobore com a denúncia do Ministério Público. Respeito essa instituição renomada e de alta credibilidade. O Ministério Público faz o seu trabalho e eu faço o meu. Política que alcança milhares de pessoas na minha cidade de Porto Velho, como eu tenho feito no decorrer desses anos. O senhor disse que é meio mandato que trabalhei mais do que muitos que estão há 30 anos que hoje lhe apoiam, candidato. Bem, e agora, direitos de resposta já acertados, vamos às regras desse segundo bloco. Este bloco terá inicialmente 4 perguntas feitas pela população. Em uma tela com 4 números, o candidato sorteado previamente para iniciar a rodada fará a escolha de um número para responder. O tempo de resposta será de 2 minutos. O candidato adversário terá 1 minuto para comentários sobre a mesma pergunta. Em seguida, inverte-se a ordem. O candidato que fez os comentários é quem escolhe um número para responder. E o que respondeu anteriormente é quem fará os comentários. Após a
Nesta rodada de perguntas da população, voltam os confrontos diretos. Serão 2 rodadas com temas livres. A ordem de quem inicia essa rodada obedecerá ao sorteio realizado previamente. Tempo: 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E conforme sorteio realizado momentos antes do início do debate, o candidato Léo Moraes é quem inicia escolhendo o primeiro número. Pode ser o número 3. Meu nome é Raimundo, eu sou morador aqui do bairro Universitário. O que você vai fazer a favor do nosso bairro, sendo eleito? Vai colocar infraestrutura no bairro? Vai encascalhar o bairro? Precisamos de escola? O que você fará sobre essa pergunta? 2 minutos para a sua resposta. O bairro Universitário passou agora há pouco tempo por uma desapropriação. O Estado agiu, estão prestes a entregar cerca de 400 escrituras nessa região. Fica próximo à Uniron, a universidade que nós temos aqui. E sem sombra de dúvidas, depois dessa área já considerada bairro urbanizada, nós temos que levar o transporte escolar. Nós temos um projeto da educação de construir 44 creches. Muitas já estão em andamento e nós queremos construir também 4 creches, 3 creches dos comerciários, na região onde tem comércio ativo, por exemplo, na Jatuarana, na Amador dos Reis com a União e também na 7 de setembro, próximo a Carlos Gomes, naquelas regiões. Lá no Universitário nós temos que ter um CRAS, um Centro de Referência da Assistência Social. Não adianta colocar pessoas para habitar uma localidade se não tiver todo o atendimento de assistência social. Nós sabemos que muitas pessoas ficam vulneráveis ao álcool, à droga. Álcool é coisa séria, droga também é coisa séria. A gente tem que assistir a todos eles. Temos que ter pontos e abrigos de ônibus, os terminais de integração. Lá são milhares de pessoas que querem não somente sobreviver, eles querem ter oportunidade de acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. E eu comento sempre que cultura não é demagogia não é assistencialismo não. Nós fazemos muito mais do que isso. Nós retiramos pessoas da vulnerabilidade. Vamos trabalhar com as igrejas, também na questão da assistência social. Elas já fazem um trabalho grandioso, muito bonito. E não estou falando aqui de comunhão, nem de fé, mas reinserir pessoas no mercado de trabalho e na nossa sociedade, para que eles deixem de ser pessoas invisíveis e incorporem o porto-velhense que quer ter a oportunidade de viver dias melhores e que nós faremos como referência na nossa Amazônia, a nossa capital do estado de Rondônia. Podem acreditar, eu já sei como fazer. Comentário de 1 minuto do candidato Wildon Chaves. Candidato, realmente o senhor falou corretamente agora. O senhor falou que foi absolvido. Foi no TRE, mas o Ministério Público Federal está pedindo a sua condenação e a cassação do seu mandato de deputado na Corte Máxima do país, no Tribunal Superior Eleitoral. Porto Velho precisa atender com mais dignidade as nossas pessoas. Bairros como o Universitário precisam urgentemente receber água tratada e esgoto tratado, porque isso também é cidadania, isso também é saúde. Nós não podemos conceber que uma capital de estado, em pleno século XXI, esteja tão abandonada e tão mal atendida, notadamente na questão do saneamento básico, da água tratada, do esgoto tratado, e a mesma coisa com relação a creches, escolas e, em especial, a saúde. A saúde também precisa atender esses bairros esquecidos de Porto Velho. Candidato Wildon Chaves, sua vez de escolher um dos números, o senhor pode escolher entre os números 1, 2 e 4. 2. Meu nome é Beatriz e eu queria saber do senhor candidato que vai ser eleito, o que o senhor vai fazer em relação às estruturas da parada de ônibus? 2 minutos. Beatriz, nós vamos reformular completamente a estrutura das nossas paradas de ônibus. O ponto de ônibus, além do abrigo necessário, nós temos vários e vários pontos de ônibus em Porto Velho sem cobertura. Em alguns deles não existem sequer a placa
de ponto de ônibus. Nós vamos resolver essa questão com um amplo programa de reestruturação das nossas paradas de ônibus, onde inclusive está previsto no nosso plano de governo a disponibilização via aplicativo de celular e via um painel eletrônico em cada ponto de ônibus, porque a tecnologia do GPS já existe. Nós vamos possibilitar que o usuário do transporte coletivo tenha acesso à informação de quanto tempo falta para o ônibus chegar até o seu ponto, para que ele possa se planejar, para que ele possa organizar melhor o seu tempo. De forma muito simples e com pouco gasto, a capital vizinha, a capital do estado vizinho, a capital do Acre, já resolveu essa questão. As pessoas lá têm um aplicativo de celular. São medidas simples, mas que conferem mais dignidade para as pessoas. Os pontos de ônibus precisam ser modificados e nós também temos que ter uma atenção muito especial com relação ao nosso transporte coletivo. Hoje, a questão do transporte urbano está com duas situações possíveis. Se ele for licitado agora, o próximo prefeito terá dificuldades de mexer nessa licitação, nessa concessão. Se eu tiver a oportunidade de licitar esse serviço de ônibus, nós vamos conversar com a população, com todos os atores envolvidos nesse processo, para que juntos possamos escolher realmente qual é o transporte coletivo que nós queremos para as pessoas de Porto Velho. 1 minuto de comentário. Mais uma vez, uma resposta totalmente vaga. Não consegue explicar, por exemplo, que nós temos 60 linhas de ônibus, que o nosso transporte coletivo é defasado, é menor do que há 10 anos atrás, e que também já existe decisão pacificada que não pode se fazer, logo o senhor candidato, que diz que é um grande operador do direito, não pode fazer uma licitação em vias de final de mandato. É algo muito claro, nós podemos questionar isso juridicamente. Nós temos que ter um plano de mobilidade urbana integrado. Nós temos que ter terminais de integração lá onde se precisa integrar, nos bairros da nossa cidade. Padronização. 90 milhões de reais nós perdemos para aplicar numa lei nacional, candidato, de mobilidade urbana. Padronização de calçadas, acessibilidade para os deficientes, nova frota de ônibus. Nós vamos recontratar aquelas pessoas que perderam os empregos? Lógico que vamos. E vamos ter 3, 4 empresas para que atendam a Porto Velho e manter os que já estão empregados. Transporte público coletivo é responsabilidade, é questão de honra nossa. Candidato Léo Moraes escolhe mais uma pergunta. Os números são o número 1 e o número 4. Número 1. Eu sou a Maria da Penha, moradora do bairro Flamboyant. Gostaria de saber, o senhor candidato, na frente da minha casa tem uma vala que já há mais de 15 anos que essa vala está aberta. E a gente corre perigo, porque quando chove, alaga tudo. A gente não sabe onde que é buraco, onde que não é. E eu gostaria de saber qual o projeto do senhor para essa rua, a Rua Francisco Barbosa de Souza. Isso, região do Flamboyant, há muito tempo foi prometido asfaltar integralmente. Aí que eu digo, e mais uma vez autorizo a minha equipe para apresentar o programa Gestão Eficiente, que nós já vamos apresentar 380 milhões de economias com bens de consumo. Por exemplo, candidato, o senhor sabia que hoje nós temos 5 cotação para aquisição de papel resma A4 no nosso município? Só aí nós vamos economizar com bens de consumo cerca de 70 milhões por ano. Hoje nós temos a Secretaria Municipal de Obras, o candidato não sabe, mas eu oportunizo ele, bem ali na frente do Flamboyant. E nunca asfaltaram e sequer colocaram a microdrenagem. Afora isso, o saneamento básico, que é uma realidade. Nós temos condições de fazer o nosso papel. Não somente esperar essa questão da parceria público-privada ou essa discussão de municipalizar ou não. Nós temos que integrar os pontos, construir os poços artesianos comunitários que existem em tantas outras cidades e, lógico, urbanizar o bairro Flamboyant. Lá tem uma discussão de uma creche de muitos e muitos anos. Nós vamos, enfim, entregar essa creche, porque a questão lá era de regularização. Faltava a escritura. Nós tivemos doação de uma área para construção, porém o município fez a alteração, mudou o local e até hoje não construiu. Discute-se, inclusive, o nome dessa localidade, que seria a creche Caneta da Solidariedade. Uma creche junto com a biblioteca. E a questão
questão de infraestrutura e de saneamento é muito claro. Não adianta eu entregar um remédio de vermes, por exemplo, para uma criança, se na frente da casa dela tem um esgoto a céu aberto. Estudos nos demonstram que prevenir se economiza 7 vezes mais do que o paliativo, do que o posterior, do que o preventivo. E é dessa maneira que nós vamos trabalhar, ampliando o programa de saúde da família, saneamento básico e asfaltar o Flamboyant, que afinal está em vias muito próximo para ser asfaltado. Já tem uma parte da microdrenagem, nós vamos colaborar com o restante. Podem contar conosco, pessoal. Comentário de 1 minuto. É muita promessa. O problema da classe política tradicional é o excesso de promessa e a falta de resultados. A população brasileira, a população de Rondônia, a população de Porto Velho já está cansada de tanta promessa. Quando chega na hora da eleição, tudo é possível, tudo vai ser feito, são creches, são diversas obras, e tudo tão fácil. Eu confesso, deputado, que eu chego a me surpreender em alguns momentos com a falta de responsabilidade com a nossa população na hora de promessas tão vazias. A PPP do saneamento básico tem condições de resolver tudo muito mais rapidamente. Eu tenho dúvidas se esse tal recurso que está disponível poderá um dia ser aplicado de forma efetiva. Candidato Wildon Chaves, para o senhor sobrou a pergunta número 4. O meu nome é Adalzília. Eu queria saber se o candidato, se o senhor ganhar, o que o senhor poderia fazer por nós, por esses terrenos baldio que está aí juntando cobra, rato, prejudicando a saúde do povo. Os terrenos baldios há previsão expressa no Código de Postura do município com relação aos terrenos baldios. É obrigação do proprietário a manutenção desses terrenos. E nós vamos iniciar uma ampla campanha de conscientização da importância da manutenção dos terrenos. Os terrenos têm que ser murados, os terrenos têm que ser mantidos limpos, porque não só problema de cobra, problema de outros animais, mas nós temos um grande problema em Porto Velho, que é a questão da dengue, que todos os anos castiga a nossa população, em especial a população dos bairros mais afastados e aqueles que residem próximo a terrenos baldios, que isso é um foco de criadouro do Aedes e isso traz consequências gravíssimas para a população. Na verdade, a dengue atinge toda a população, inclusive eu já peguei dengue há uns 6 anos atrás e na época que fui promotor de Justiça de Defesa da Saúde, ao invés de ficar no gabinete, eu reuni numa operação formidável, uma operação Guerra contra a Dengue, reuni a Polícia Militar, o Exército Brasileiro, os nossos agentes comunitários de saúde, os nossos agentes da Vigilância Sanitária e numa grande operação percorremos a pé diversos bairros de Porto Velho, diversas ruas, entrando de casa em casa, conscientizando a população contra essa questão da dengue e a questão dos terrenos baldios. Isso é um assunto de interesse público, isso é uma questão de saúde pública e não só de urbanismo. Essa questão dos terrenos baldios, isso terá que ser enfrentado e será enfrentado com competência, com capacidade e, sobretudo, com muita responsabilidade na nossa gestão. Comentário. Candidato, eu não tenho culpa de eu ter uma plataforma de governo, um plano de gestão. Nós já fizemos o levantamento de dados da Prefeitura de 2010 até 2016. Agora eu tenho culpa se o senhor não tem propostas para a cidade, eu tenho culpa se o senhor não sabe cantar o hino nacional, eu tenho culpa que o senhor não sabe fazer o que o senhor vai fazer em relação ao turismo, eu não tenho culpa porque o senhor não conhece o bairro industrial, não conhece as invasões, que são as nossas ocupações, eu não tenho culpa da sua leniência e do não conhecimento da nossa cidade, candidato. Agora vamos falar dessa pergunta que é mais pertinente. Nós temos que realmente trabalhar terreno baldio com responsabilidade. Sabe como? Com a reforma legislativa. Nós temos que discutir o Código de Posturas, a atualização, o plano diretor que vence agora no ano de 2018, lei orgânica, expansão urbana. Nós temos que ter um bom diálogo com os vereadores para aprovar essas leis. Tem discussão de IPTU verde, tem a questão de entrada nos terrenos para fazer a limpeza de forma multigovernamental, isto é, com vários atores participando dessa entrada.
Encerrada essa rodada com perguntas da população, reiniciamos os confrontos diretos e, conforme sorteio realizado previamente, quem inicia perguntando é o candidato Hildon Chaves. 30 segundos, candidato. Candidato, o que o senhor pretende fazer com relação à educação em Porto Velho, em especial com relação à questão dos nossos portadores de necessidades especiais e também com o não atingimento das metas do Índice de Educação Básica Brasileira, do IDEB? Bem, veja bem, nós temos que entender, aí eu falo novamente de gestão de sucesso, onde cada ator cumpra com seu papel e com sua responsabilidade. Nós não podemos falar em IDEB, nós não podemos falar em evasão escolar, em infraestrutura, valorização do profissional, se acontecer o que hoje acontece. Nós estamos sem transporte escolar. Eu acabei de vir da Ponta do Abunã e as criançadas, as aulas não estão tendo, nós estamos sem aula. Isso é fundamental. Como há de se discutir qualquer coisa sem levar o orçamento a contento dentro do PPA, do plano plurianual e também da LOA, da Lei de Orçamento Anual. Afora isso, nós temos que ter coragem de discutir plano de cargos, carreiras e salários, o candidato. O servidor público, ele tem que ter motivação como requalificá-lo. Como se requalifica? Que possa fazer pós-graduação, mestrado e doutorado, sem perder seus direitos, que tenham incentivos. Hoje nós vivemos numa cidade que é universitária. Nós temos 13 mil alunos de diversas instituições de ensino. Faça o convênio aqui. Discute-se sim, e é possível as incorporações, as gratificações, a estrutura das escolas que hoje muitas delas estão para cair sobre a cabeça dos nossos alunos e também dos nossos professores. Nós temos que utilizar a tecnologia a nosso favor. Nós estamos no ano de 2016, existem aplicativos e também intranet, de modo que os pais possam monitorar a avaliação dos alunos. O reforço pedagógico, nós queremos manter abertas escolas para que durante os finais de semana a comunidade possa lá conviver. Dentro do nosso plano de gestão eficiente, nós vamos construir 2 escolas em tempo integral, uma na Zona Leste e uma na Zona Sul, candidato. O tempo integral tem que ser mais de 7 horas, com aulas de reforço, cultura, fanfarra, esportes, e também nós vamos reconstruir a escola padrão, local na qual eu tive aula, e a questão de honra, que nós vamos colocar ela para funcionar, para melhorar o índice do IDEB, que também está dentro do Plano Nacional de Educação. Réplica. Candidato, realmente são muitas promessas, o senhor promete bastante. Eu fico preocupado quando o senhor fala num plano eficiente de gestão, quando eu sei que o senhor nunca, aliás, Porto Velho sabe que o senhor nunca geriu absolutamente nada. Gestão eficiente, antes de qualquer coisa, precisa de um gestor eficiente. Um gestor que tenha experiência. Gestão de qualquer organização pública ou privada é gerir pessoas, é gerir projetos, é gerir recursos financeiros, é estipular metas, cobrar o cumprimento dessas metas. E eu tenho muitas dúvidas com relação à sua capacidade para administrar. Eu entendo que, para ser prefeito de Porto Velho, o candidato tem que já ter administrado alguma coisa antes. Candidato, deixe de ser prepotente. Quem o senhor pensa que é? Nunca teve mais do que 2 assessores lá no Ministério Público. Quem já geriu o gabinete, quem já trabalhou em administração, fui eu. A administração pública é completamente diferente do seu mundo de faz de contas, de ganhar dinheiro fácil, candidato. Para com isso e de se aliar com médicos que deveria ter investigado na condição de promotor da área da saúde. Quanta conversa fiada, candidato. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Nunca sequer conhece Porto Velho. Se deixar o candidato aqui, na SIC TV, na Rio Madeira, sem o apoio de um GPS que quer colocar no ônibus, tem que colocar primeiro no seu carro para você chegar em casa, candidato. Você não conhece a realidade de Porto Velho? Como é que vai falar de educação? A sua educação, dos seus bens milionários, ele vem com videoaula, à distância, investe pouco em Porto Velho, agora é o salvador da pátria e diz que nós temos promessas porque nós temos planos de governo, uma coisa totalmente diferente da outra, candidato. Responsabilidade, o senhor não entende disso. Só vez de perguntar, candidato Léo Moraes.
Candidato, seu partido é conhecido por demitir em massa e retirar direitos adquiridos de servidores por onde passou, e nós temos vários exemplos disso. A sua empresa também foi conhecida por retirar direitos de servidores, não pagar o fundo de garantia e prejudicar e muito a todos eles. É assim que o senhor vai tratar o servidor público da nossa capital a partir do ano de 2017, se porventura fosse prefeito da nossa cidade? Candidato, o senhor deve usar óleo de peroba para vir para o debate. É muita cara de pau. O senhor que votou a favor da lei complementar 731 de 30 de setembro de 2013, que retirou direitos dos trabalhadores da Assembleia Legislativa do nosso Estado, e o senhor vir aqui falar em defender servidor. Eu tenho a lista de votação e vou disponibilizar amanhã. O senhor votou a favor desta lei, retirando direitos dos trabalhadores da Assembleia Legislativa. E o senhor agora, aliás, o senhor tem praticado um verdadeiro terrorismo eleitoral, alardeando aos quatro ventos, inclusive no seu programa eleitoral, que eu vou demitir em massa. Olhe, isso demonstra o seu absoluto desconhecimento e despreparo no entendimento das leis. Ou é má fé do senhor quando assusta, aterroriza os nossos trabalhadores, os nossos servidores. O senhor sabe que é juridicamente impossível se demitir servidores estatutários, a menos em casos de faltas graves ou cometimento de crimes. O senhor sabe que isso não é possível, e o senhor tem utilizado esse terrorismo, assustando a classe trabalhadora do nosso município, assustando os nossos servidores da educação, faltando com a verdade, fazendo afirmações inverídicas. Candidato, o senhor tem que ter mais responsabilidade, o senhor tem que ter postura, candidato, a postura que se espera de um prefeito. O senhor não está mais no movimento estudantil, o senhor está como candidato a prefeito de Porto Velho. O senhor tem que respeitar os nossos trabalhadores. Eu me reuni com os trabalhadores da educação, da saúde, expliquei a verdade, compreenderam e estão hoje ao nosso lado e estão contra a mentira e a enganação. Candidato, o senhor não mora aqui, não conhece a realidade. Eu fui o vereador, candidato, que defendi todos os interesses dos servidores públicos. É por isso que a grande maioria está conosco nesse momento. Cara de pau é o senhor que chegou um dia desse de aventureiro e quer tomar conta da nossa cidade. Não sabe nem por onde andar, candidato. Na Assembleia Legislativa é bom que o senhor saiba que hoje sou tão referência que todos os sindicatos e os servidores nos procuram para defendê-los. Nós conseguimos, através de um ato, sustar ato do Executivo, por exemplo, que retirava direitos adquiridos, impedia de discussão de licença-prêmio, que também impedia a contratação de servidores aprovados mediante concurso. Tanto é que todas essas pessoas nos procuram. Agora, simplesmente não ter plataforma, não ter propostas e não saber lidar com servidores públicos, o senhor coloca palavras na minha boca que nunca existiram, candidato. E outra foi bom, porque através desse debate o senhor já confessou que mentiu 2 vezes, que não tinha contato com o Expedito Júnior e que também nunca tinha sido preso. Fala a verdade, candidato, chega de brincadeira. Candidato, eu sou amigo do Expedito Júnior, da Val Ferreira, há muito tempo, e eu tenho me mantido calado com tantos ataques, com tantas inverdades, mas eu vou começar a me posicionar com mais firmeza com relação a essas suas molecagens. Candidato, o presidente do seu partido foi envolvido no escândalo nacional dos sanguessugas, no superfaturamento de ambulâncias para transportar a população. O seu presidente estadual. O presidente nacional do seu partido passou vários anos preso por conta do mensalão. É o Roberto Jefferson. Ele esteve aqui no lançamento da sua campanha. Quando o senhor fala que eu sou aventureiro, eu emprego 80 pessoas em Porto Velho e é lícito que todo cidadão venha para a política para acabar de uma vez por todas com políticos da sua qualidade que serão expulsos da vida pública em breve, se Deus quiser. Chegamos ao fim desse bloco. No próximo bloco teremos apenas confronto direto entre os candidatos.